Capítulo 4. Flagelos destruidores. Pandemias e catástrofes. 1. Pandemias e catástrofes. Desde o início dos tempos, os encarnados passam por provas coletivas, que na maioria das vezes são causadas por seus próprios atos. Nesses instantes, ocorre uma inversão de valores universais. Os bens e posses perdem seu valor perante o caos instalado no orbe. Quem tem mais recursos está tão exposto e suscetível quanto quem não possui nenhum, e o objetivo passa a ser a preservação da vida. Ainda que com o sacrifício dos bens e das posses, o ser humano entra no modo instintivo de sobrevivência e percebe quão frágil é perante os poderes da natureza. Com a Covid-19, percebeis o planeta entrando em colapso. Pessoas proibidas ou impedidas de sair de seus lares até mesmo para trabalhar. Posses e bens desaparecendo em poucas semanas, e tudo aquilo a que o homem dá valor se mostrando sem valor algum. Vê-se um caos tão grande que se torna impossível buscar auxílio na fé através de seus templos, igrejas ou centros espíritas. Com medo da contaminação viral iminente, todos vos isolais, com mínimo contato humano. Muitos de vós questionais: como Deus permite que isso ocorra? Todas as intempéries que acontecem em vossa vida têm um propósito, mesmo quando causadas por vós mesmos, através de vossas más escolhas. Servem para que os encarnados enxerguem o que realmente tem valor e também ajudam a perceber que a fé independe de onde vós estejais, pois habita o interior de cada um, bastando ser despertada. Ensinam a desenvolver contatos que não sejam físicos e a aprender a vos expressar com a simplicidade de um olhar. Enquanto todas essas mudanças acontecem no cotidiano, Deus aproveita o momento e permite que a natureza possa reconstituir-se. A camada de ozônio tende a se recompor do estrago milenar sofrido. Os oceanos ficam mais limpos, o ar mais puro. Os animais selvagens podem finalmente multiplicar-se sem a interferência humana. O planeta mostra a todos que sabe se curar, mesmo com tantos males causados por todos vós. A tecnologia desenvolvida para alimentar guerras e ceifar vidas humanas, então passa a ser utilizada para salvá-las, através de respiradores e usada também para aproximar os encarnados sedentos do mínimo contato externo através da internet. Deus prova a cada um de vós quão sábio Ele é e como é possível utilizar vossa inteligência para construir ao invés de destruir. Analisando todas essas questões, podeis enfim perceber que tudo por que passais não é tão catastrófico assim e que só vos é permitido vivenciar aquilo que leva à evolução e ao progresso. O amor, a fé e os verdadeiros tesouros jamais poderão ser atingidos por qualquer catástrofe ou pandemia. Estes não são materiais e estão contidos em todos vós, independentemente de classe social ou religião. Tendes a liberdade para fazer um mundo melhor, cabendo a vós, pelo amor, inverterdes os vossos valores e não esperardes a dor para os compreender. 545. Por que ocorrem as pandemias? Por diversos motivos. Em alguns casos, são oriundas das más escolhas dos encarnados, em outros, das provas coletivas. Entretanto, todas as hipóteses levarão à evolução. Com o caos, ocorrem algumas inversões de valores, e Deus, em sua inteligência infinita, utiliza-se desse caos para direcionar a humanidade ao progresso. Quem não vier até mim pelo amor, virá pela dor. 546. Como os espíritos podem ajudar a humanidade em períodos de pandemia? Da mesma forma com que a auxiliamos nos períodos sem ela, com boas intuições e direcionamentos, instruindo os encarnados nas buscas das vacinas e da cura, e recepcionando os que desencarnaram por razão dela, com muito amor e cuidado. 547.
Sob a ótica da espiritualidade, o que a humanidade pode aprender com as pandemias? Muito. Tudo o que ocorre no orbe e fora dele é para vosso aprendizado. Nada acontece sem um propósito maior. Há muito o que extrair da crise, inclusive a oportunidade de construir um mundo melhor. Pelo âmbito material, as pandemias ensinam a organizar-vos, a prevenir-vos e a cooperar entre vós. Espiritualmente, desenvolvem a resiliência, despertam a fé e promovem a caridade. 548. Os desencarnes pelas pandemias já estavam programados? Nem sempre. Dependerá da origem dessa pandemia. Se promovida pelo livre-arbítrio dos encarnados, esses desencarnes não estariam na programação do espírito. Porém, começam a fazer parte da programação perfeita e infalível de Deus. Podemos ter desencarnes que são considerados suicídios involuntários, como os ocasionados pela falta de cuidados sanitários básicos em uma pandemia? Todo descuido com prévio conhecimento é displicente. Entretanto, há diversos fatores a serem analisados antes de considerarmos um suicídio involuntário. Há diferentes níveis de suicidas. Os mais comuns são aqueles que, apesar de não tomarem a devida cautela, não possuíam a intenção de prejudicar a própria saúde, e, nesses casos, as expiações serão abrandadas. 549. As pandemias anteriores serviram como aprendizado para a ciência? Sim, conforme mencionado anteriormente, o caos permite novas oportunidades e existe uma ampliação no desenvolvimento científico. Energias que eram desperdiçadas para promover destruição e guerra passam a ser focadas na conservação da vida, e por força maior, os valores que outrora estavam invertidos ou esquecidos retornam ao seu curso natural. O que são vírus na visão dos espíritos? Como esses seres da criação podem agir como se tivessem inteligência, como vemos em suas mutações recorrentes? Conforme presumem, são toxinas que fazem parte da natureza, basicamente formadas por capsídeos. Não possuem inteligência, porém, como todos os organismos vivos, possuem instinto de sobrevivência e adaptação. 550. Haverá um momento em que a ciência poderá conhecer todos os mecanismos para combater qualquer tipo de vírus? Sim, chegará um momento em que a humanidade poderá coexistir com esses vírus sem que seja afetada negativamente por eles. Porém, ainda há um longo caminho a ser percorrido até que chegue a esse ponto. 551. Qualquer vírus criado ou modificado pelo homem pode ser controlado por ele mesmo ou será necessária a inspiração da espiritualidade para contê-lo? Tudo o que é controlado pela espiritualidade pode ser também conduzido pelo homem encarnado, que, por sua vez, também é um espírito. A inspiração espiritual apenas serve para vos relembrar daquilo que já habita em vossa consciência. Nós, da erraticidade, não podemos instruir-vos sobre algo que ainda não tenhais capacidade de compreender. Portanto, instruir-vos-emos quando já puderdes tanto compreender como praticar. 552. Como fica o estado de vibração do planeta em períodos de pandemia? Depende de quão evoluído for. O estado vibracional do planeta não depende da crise enfrentada, mas de como se reage a ela. É possível habitar tempos terríveis com serenidade ou vivenciar dias calmos com pavor. O equilíbrio é fundamental para que não deixeis os acontecimentos indesejados afetarem vossa preciosa vibração para o bem. Podemos afirmar que as enfermidades pandêmicas são uma expiação coletiva? Não necessariamente. Tudo dependerá de como foram originadas. Se por motivos naturais, poderiam até ser uma expiação coletiva, entretanto, se por mau uso do livre-arbítrio, não poderiam ser uma expiação, e sim uma prova. Por que alguns países sofrem mais do que outros com pandemias?
São motivações do passado ou atitudes estratégicas de combate à doença que resultam em acertos ou erros? Estratégias de combate mal-sucedidas, assim como melhor adaptabilidade dos vírus ou bactérias em determinadas regiões. Não há país que sofra em sua totalidade uma consequência divina. Isso não seria racional. O mau controle das pandemias é oriundo das más escolhas realizadas por um conjunto de pessoas que decidem pelos demais. 553. Na visão dos espíritos, em períodos de pandemia, os governantes devem se preocupar mais com a saúde pública ou com a economia? Nesses instantes de difíceis decisões, o ideal é estabelecer o equilíbrio. Afinal, a quebra econômica também afetará a saúde pública. Entretanto, exposições desnecessárias são imprudências. Eis a importância da evolução moral. Quando a sociedade for representada de forma séria e despretensiosa por governantes que pensem no bem comum, terá as informações necessárias para tomar as melhores decisões. Enquanto esse momento evolutivo não chega, cabe a vós a incerteza construída pelo próprio espelho da falha moral. 554. Conforme o Livro dos Espíritos, os flagelos destruidores fazem parte das leis divinas de melhoria da humanidade. Os homens podem ser considerados autores de tais flagelos? Tudo é previsto por Deus, mas isso não significa que tudo seja desejado por Ele. Tendes, como homens, a obrigação de proteger a natureza e o meio que vos foi concedido para viver, respondendo proporcionalmente pelas catástrofes que de forma direta ou indireta gerardes. Da mesma maneira, colhendo todo o bem que plantardes. Portanto, apenas se torna flagelo aquele que fez a má escolha. O verdadeiro toque. A humanidade enfrenta uma terrível pandemia, que vos obriga ao afastamento. Os contatos físicos, que são inerentes e comuns ao ser encarnado, tornaram-se potencialmente letais. O amor, que outrora era expresso por meio de um abraço, hoje tem sido demonstrado apenas por uma conversa distante ou através de palavras. Da mesma forma, ocorre entre nós, no plano espiritual. Não possuímos, na matéria, a densidade necessária para nos tocarmos. Porém, desenvolvemos um amor na profundidade suficiente para tocarmos uns aos outros através do conteúdo de nossas palavras e intenções. Se somos seres movidos pela consciência, o maior toque que poderíamos ter é aquele que transcende nossos corações e se perpetua em nossas almas. O toque do amor, demonstrado através de nossas vibrações, palavras e atitudes. Haverá um dia em que não precisareis de uma pandemia para a inversão dos vossos valores. No futuro aprendereis que tocar alguém não depende de contato material, mas simplesmente do espiritual. O homem vive múltiplas vezes na matéria e evolui através dela, mas jamais por ela. Não permitais que o invisível deixe de ser essencial, e dai a devida visibilidade ao amor e à fé, que em uma hora ou outra consolidarão vosso caminho evolutivo. Deus, vós que jamais permitistes a tormenta sem elaborardes excelentes marinheiros, fazei-os aprimorar os sentidos, adaptando-os à nova realidade. Fazei-os perceberem que, mesmo sem o antes insubstituível contato físico, podem hoje demonstrar amor e manterem suas relações. Santo Agostinho, Matão, 2 de agosto de 2020.